Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Para nós é motivo de alegria estarmos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, agradecendo a Deus por tudo, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu Espírito Santo, pelas tuas mãos de milagre, pelas tuas mãos de vitória, pelas tuas mãos de poder, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Pois somente Deus pode nos dar força, nos dar graça, nos dar vitória, nos ajudar nesse momento tão difícil que estamos passando. Mas uma coisa é certa: Deus, Ele tem, louvado seja Deus, Ele tem soluções para a nossa vida, com certeza. Ele tem solução, Ele tem resposta e providência, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Pai. Glorioso Deus, eterno Pai, eu venho te louvar e bendizer-te, meu Senhor, pedir a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia sobre todos os teus filhos sobre a face da terra, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor estenda as tuas mãos, venha abençoar de uma forma gloriosa, da graça, da força, da sabedoria, da entendimento, Senhor. Autoridade, ousadia, livrar e guardar na tua presença, cobrir com o teu sangue. Visita aqueles que estão necessitados, aflitos, oprimidos, aqueles que estão com problema espiritual, financeiro, na área da saúde conjugal, meu Deus, familiar, Senhor, sentimental, todas as áreas. Visita agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, estende as tuas mãos para manifestar do teu amor, do teu poder, da tua graça, do teu milagre, repreendendo toda a hoste espiritual do mal, toda seta ao contrário. Em nome de Jesus, Espírito Santo, seja conosco, Senhor, nos dá entendimento, graça, força, ousadia e autoridade da tua palavra. Os teus filhos e tuas filhas que vão ouvir a tua palavra, abra o entendimento, Senhor, dê conhecimento para eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a tua presença seja tudo em nossa vida. Pai, nos oriente, nos dá direção, Senhor, segundo o teu querer, a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amado Pai do Senhor, para todos os irmãos do Ministério e Igreja do Senhor Jesus dando vida, e também todos os irmãos que estão nos assistindo, todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que futuramente vai ver esse vídeo, que quando você, seja qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento que você acessar esse vídeo, porque esses vídeos ficam tudo gravado. E é tão bom isso, porque as pessoas não conseguem ver ao vivo, quando nós estamos falando pela bondade e misericórdia de Deus, mas futuramente pode ver, pode assistir, e com certeza a mesma unção, o mesmo Deus, porque tudo é Deus, nós somos só porta-voz do Senhor, embaixador de Cristo, como você é. Então, que o Senhor, que a mesma unção que está hoje, em todos os vídeos que Deus coloca para a gente fazer, vai estar no dia que você acessar esse vídeo também, em nome do Senhor Jesus, ou qualquer outra pessoa, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e que a bênção de Deus reine sobre cada vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amado, já vamos entrar na palavra do Senhor. Isso foi no domingo. No domingo, Deus colocou no meu coração para a gente estar falando sobre 2 Reis, capítulo 4. Nós entramos na palavra, depois... porque não tem, é automático. A Bíblia são 66 livros. Ela tem texto e contexto. Às vezes nós lemos um texto aqui, mas o contexto dele não está aqui. Então a gente lê uma palavra, a resposta está em outros livros. É por isso que andamos muito na palavra de Deus, justamente por causa disso, porque ela se explica ela mesma.
A palavra de Deus, nós somos o único povo que temos o autor da palavra dentro de nós. Então, quando você, às vezes, você lê uma palavra, e se você volta-se para o Senhor e fala assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, me ensina essa palavra, me dá a sabedoria para me entender esta palavra, Senhor. O autor está dentro de você, que é o Espírito Santo. Então, quando Jesus ele fala em Marcos 12, 24, que nós erramos em razão de não conhecermos a Escritura, não sabemos a Escritura e nem o poder de Deus, justamente é por isso. Por quê? Às vezes nós lemos, não, eu não entendo nada. Irmão, eu leio, não entendo nada. Aleluia. Pedir para Ele. Ele vai nos dar a sabedoria, porque o mais interessado que nós cresçamos na graça e no conhecimento, quem é? Não é o Pai? Não é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o mais interessado, porque Ele deu a sua própria vida por nós. Então, quando nós erramos por não conhecer a Escritura, ou não ter o entendimento da Escritura, quem fica triste? É Jesus que fica triste, não é? Por quê? Porque Ele que é a palavra. Então, se nós pedimos entendimento e conhecimento para Ele, com certeza Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Mas sabe, irmão, quantas coisas que nós, seculares, né? Coisas seculares, coisas do dia a dia, da nossa vida cotidiana, que nós às vezes não sabia, não conhecia nada. E aí nós pegamos e falamos, não, mas eu vou aprender. Eu vou aprender. E aí nós começamos, louvado seja Deus, bater naquela tecla. E não só bater na tecla, mas nós começamos a buscar o entendimento daquilo. Não, eu quero aprender, eu vou aprender. E daqui a pouco nós estamos dominando, né, aquilo, como que se nós já soubéssemos anteriormente, mesmo antes de aprender. Não é verdade? Agora, é claro que a palavra de Deus ela é espiritual. Totalmente espiritual, não tem nada carnal aqui. O homem carnal, o ser humano carnal, ele não consegue, de maneira alguma, ele lê a palavra de Deus como se fosse um caderno, um livro, como se fosse um jornal. Mas entendimento dela, pode esquecer, não tem. Não tem como. Não tem como ter o entendimento dela. Eu estou falando do entendimento de Deus. A pessoa pode ter o entendimento humano, mas o entendimento que o Espírito Santo... O entendimento do Espírito Santo não tem como ter. Então, somente aqueles que verdadeiramente têm o Espírito Santo dentro dele. Mas, independente disso, nós temos que persistir. A sua persistência, a sua perseverança é que vai te dar a clareza da palavra de Deus. Amado, interessante, louvado seja o nome do Senhor. Olha para você ver o que fala aqui, ó, Provérbios, capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, ela mostra claramente a perseverança. Ó, Provérbios, capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, olha que coisa tremenda, tudo tem regra. Tudo tem regra, tudo tem regra. Louvado seja Deus. Isaías 28:10. É regra sobre regra. Mandamento sobre mandamento. Um pouco aqui, um pouco ali. Então, é regra. Então, a regra, ela tem que ser observada e cumprida. É atendida, observada. Senão, não tem como. Louvado seja Deus. Então, Provérbios capítulo 2 diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos. Não é só aceitar. Você aceita a palavra de Deus? Aceito. Mas você esconde os mandamentos do Senhor no teu coração? Você guarda ele? Aleluia. Então não tem como. Então, se nós começarmos um ponto e depois começarmos o outro ponto é rejeitar, não. Até a 5% eu aceito. Daqui para frente, não aceito. Não adianta. Não tem, de maneira alguma, não existe como. Não tem como. Então, e aí vai continuando assim, ó, no 2. Provérbios 2:2.
para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Olha que coisa tremenda. Ó, vou tornar a ler Provérbios 2 primeiro. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, esconder contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Para fazer atento à sabedoria o teu ouvido. Quantas vezes que nós estamos, alguém está falando uma história para nós, está contando um fato que está acontecendo. Às vezes você está conversando com o seu amigo, com a sua amiga, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ela está te contando um fato para você. E aí você está ouvindo ela, mas você não está com o ouvido atento. Não está com o ouvido atento, ou seja, aquilo para você é de interesse, mas não é do interesse, do máximo interesse para você. Mas aí, se você ouve alguém, louvado seja Deus, às vezes na rua, às vezes passando, melhor, e que dá para você ouvir a pessoa falar, e a pessoa toca no seu nome, mesmo não te vendo, ela toca no seu nome lá, a atenção que você tinha aqui com a amiga sua já não é mais do que aquela que você já... Aí você traz atenção para quando alguém toca no seu nome, não é isso? Você traz toda a atenção para a direção que está mencionando o teu nome. Essa atenção que a Bíblia está falando aqui é a máxima atenção, porque a palavra de Deus ela é vida. Você sabe que muitas vezes a gente fica cavucando, e às vezes não chega ao ponto que Deus quer que a gente chegue, justamente por isso, porque os valores que nós damos para a palavra de Deus é mínimo. Isso que é o problema. O valor é mínimo. Porque, raciocine comigo, o Senhor nos deu tudo. Nós temos todas as ferramentas espirituais. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o conhecimento e a sabedoria que Deus nos dá. Isso é tudo espiritual. Aleluia. Faço uma pergunta. Quando alguém vem querer saber do Senhor Jesus, do próprio Deus, do Espírito Santo, para quem que ela vai perguntar? Quando alguém quiser saber do teu pai, para quem que ela vai perguntar? Para você. Que é filho, que é filha. Baseado nisso, Deus espera que nós sejamos atenciosos para conhecer e prosseguir conhecer. E por isso que Ele nos deixou, por isso que Ele nos colocou melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos colocou na posição de várias posições elevada que Deus nos deu, de várias posições elevada que Deus nos deu. Louvado seja Deus. Ele nos colocou em uma também muito elevada. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliei com Deus. Ele nos colocou como embaixador. E o que é um embaixador? É um representante de um país, não é? Então ele representa. E o embaixador, ele tem que estudar muito. Exclusivamente ele tem que saber sobre o seu país, decore salteado sobre o seu país. Louvado seja Deus. E além do Senhor nos colocar como embaixador dele, ele nos coloca como seu porta-voz. Aleluia. Porque o Espírito Santo fala para nós e nós simplesmente falamos para a pessoa. Quando Deus quer te usar, quando Deus quer nos usar. Então nós somos embaixador, representante. Nós representamos nós estamos representando o reino de Deus na terra. Então como nós somos representantes do reino de Deus, nós temos que
conhecer o reino de Deus, não é? Nós temos que conhecer o próprio Deus, não é? Nós temos que conhecer como Deus faz, como Deus age. Tudo sobre Deus nós temos que saber. Porque nós somos representantes. Nós somos representantes do país celestial. Nós somos representantes de Cristo. Então nós temos que conhecer Jesus. E não só conhecer, nós temos que viver Ele. Então se alguém quer perguntar de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, para quem que ele vai perguntar? Para nós. É claro, não tem como. Aí, e outra coisa, nós não podemos simplesmente falar assim, eu vejo assim, às vezes, muitas pessoas falam assim, não, está escrito na Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, para começar. Ah, mas ainda tem mais coisa? Claro que tem. A Bíblia tem 66 livros revelado. Revelado, ela tem 66 livros. Mas tem muitas outras coisas que não foi revelado, que não está escrito aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É impressionante isso. O que não foi revelado, olha aqui, ó. Está aqui, ó, Romanos, louvado seja Deus, no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Está vendo? Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Você entendeu os sinais? Por que esses sinais estão aqui? Estes sinais foi deixado, tudo que está revelado por Jesus Cristo aqui, para que estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é o principal motivo dos sinais que Jesus Cristo operou sobre a terra. Esse é o principal motivo. E muitos outros sinais, louvado seja Deus, muitos outros sinais que Jesus operou que não estão aqui. Olha para você ver bem, o Evangelho de João 21, 25, que está escrito o que também? Ó. Há, porém, ainda muitas outras coisas. Aqui é sinais no 20, João 20, 30 e 31. Aí João 21, 25, está dizendo assim, há, porém, ainda muitas outras coisas. Aqui foi sinal, no 20, 30 e 31. E no 21, 25, são coisas. Ó, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Ainda ele fala amém, selou. Você entendeu? Então, verdadeiramente, essas coisas aqui foi escrita com um propósito. Foi com um propósito. Mas o Senhor, ele falou algo muito profundo. Muito profundo. Aqui, ó, no Evangelho de Mateus. Olha para você ver bem. E essa palavra, então, você está incluída nela. O Evangelho de Mateus, ele diz aqui, ó, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz uma palavra tão gloriosa. Mateus capítulo 11, versículo 25. Ó. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas ao sábio, ao ser humano que se diz sábio, ao sábio da terra. Deus não revelou essa palavra. Ó, ocultaste aos sábios e instruído, e as revelaste aos pequeninos. Você é pequenino na presença do Senhor? Você é igual João Batista,
O Evangelho de João, capítulo 3, 30, que o Senhor cresça e que eu diminua. Então, Ele revelou isso para você. Ele revelou o conhecimento para você. Ele revelou a sabedoria para você. Mas então, por que eu não tenho? Porque nós não priorizamos ela. Igual Provérbios capítulo 2 está dizendo aqui, ó. Aleluia. Provérbios 2:2. Ó. Louvado seja Deus. Para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao conhecimento. Atento à sabedoria, fazer atento o seu ouvido à sabedoria e para inclinar o seu coração ao conhecimento. Voltar, observar a palavra de Deus, examinar as escrituras. Às vezes, irmão, nós começamos a ler a palavra de Deus e começa a dar sono, não é verdade? Dá sono, dá canseira, dá desânimo, não é assim? Mas o que é isso? Aí você vê que verdadeiramente você está no caminho certo. Satanás não quer que você fique vendo a palavra de Deus. Você acha que ele quer? Não. Ele não quer que você lê de maneira alguma. Satanás, ele se revela dentro desses 66 livros. Como que ele se revela? Quando nós erramos. Quando nós erramos, aí ele toma a dianteira. Porque o adversário, ele luta contra a nossa vida quando nós erramos na palavra de Deus. Porque Satanás, ele sabe o que está escrito aqui dentro. Ele sabe. Então, quando nós não cumprimos o que Deus manda nós cumprir na palavra de Deus, aí nós somos transgressor, não é? Aquele que está transgredindo. Mas como é que eu estou transgredindo aquilo que eu não sei? Aleluia. Mas por que eu não sei? Porque eu não coloco atenção, não priorizo o conhecimento. É isso, irmão. Se eu priorizar o conhecimento da palavra de Deus, Deus vai me dar o conhecimento da sua palavra. Se eu ler a palavra de Deus, amado, é muito bom a gente ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus. Nós não podemos correr o risco de ouvir e que não seja conforme a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, verdadeiramente, versículo por versículo. Louvado seja Deus. Atentar verdadeiramente, ir lá para ver se é verdade. Porque, amados, nós corremos um grande risco quando nós não atentamos para a verdade. Porque aí o que o adversário quer? O adversário ele quer que nós ficamos vivendo uma mentira. E Deus não trabalha na mentira. Deus não trabalha no engano. De maneira alguma. Se eu prego a palavra de Deus, se eu estou pregando a palavra de Deus e estou pregando, se eu ouvir, né? Se eu ouvir alguém pregar e eu não examinei a escritura, e aí a pessoa pregou, mas às vezes pregou de uma forma errada, ou seja, não está contido aqui dentro. E eu pego aquela pregação e começo a pregar em cima daquilo, você acha que Deus Deus vai abençoar aquela pregação? Deus vai curar através daquela pregação? Deus vai salvar a vida através daquela pregação? Não. De maneira alguma. Então, a vontade, o desejo de examinar a escritura é meu. O se importar, louvado seja Deus, pela palavra de Deus, é eu que tenho que se importar, irmão. Não é, você ouviu falar, não, eu ouvi falar que na Escritura Sagrada está escrito assim, você ouviu falar, mas você atestou para verdadeiramente se é verdade aquilo que falaram para você? Não, mas eu ouvi. Está errado. Está errado porque se fosse assim, Deus dava o Espírito Santo só para aquele que estava pregando. Não é? Não, mas Deus, o Espírito Santo está em você, está em mim, está em você também. Então, verdadeiramente, nós temos que trazer a toda atenção
a palavra de Deus, toda atenção, testificar, ver se verdadeiramente é aquilo que está escrito mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ver, certificar se verdadeiramente é aquilo mesmo. Louvado seja Deus. Eu quero ler uma passagem aqui, em Atos capítulo 17. E quem estava pregando aqui, louvado seja Deus, era o apóstolo Paulo. Era um homem de conceito, era um homem sábio pelo Espírito de Deus, era um homem muito prudente. E esse povo aqui que eu vou falar pelo Espírito Santo para você, esse povo aqui foi mais nobre do que os outros, foi mais prudente do que os outros. Porque aonde o apóstolo Paulo passou, eles ouviam o apóstolo Paulo, mas não examinavam na Escritura. Olha para você que coisa tremenda. Atos capítulo 17, louvado seja Deus, versículo 9. Atos 17, 9 diz assim: tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, em Bereia. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O povo de Bereia, os bereenses, eles aceitaram a palavra de apóstolo Paulo, mas a certeza que ele estava falando a verdade era a palavra de Deus que dava essa certeza. Você entendeu? Eles eram um povo nobre. Você entendeu? Eles eram um povo que dava valor à palavra de Deus. E nós temos que fazer isso, irmão. Nós temos que dar valor na palavra de Deus. Nós temos que prezar ela. E a palavra de Deus, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Você entendeu? Então não tem como. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. E tanto que ela é verdadeira, irmão, louvado seja Deus, que é o próprio Cristo que é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o próprio Cristo que é a palavra. Então, ele jamais, em ponto algum, ele vai negar a si mesmo, porque ele é a verdade. Mas voltando aqui em Provérbios, capítulo 2, no versículo 3 diz assim: se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como o tesouro escondido a procurares, então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Aqui. Você entendeu? Só que, irmão, ele fala muito claro aqui, aleluia, se clamares por entendimento, primeiramente, clamar a Deus por entendimento. E por inteligência, entendimento e inteligência. Alçares a nossa voz. Pela inteligência, nós clamares e alçares a nossa voz para a inteligência. Clamar ao Senhor. Aleluia. Se como a prata buscar, ou seja, você acha prata em qualquer lugar? Não. A prata está muito escondida. Então, se você começar a cavar na palavra de Deus, cavar como? Ler, reler, acordar de manhã a Bíblia, no meio do dia a Bíblia, à noite a Bíblia, e você lê, relê, você está clamando a Deus, não é? Por entendimento, por conhecimento. Aí a Bíblia fala assim: e ser como a prata ou buscares, como tesouro escondido. Se como tesouro escondido.
aleluia, a procurares. Você entendeu? Você acha tesouro em algum lugar? Não, é muito difícil achar um tesouro. Então a gente vê o valor que tem a palavra de Deus. Se como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Porque quem teme a Deus, ele já está com um princípio de sabedoria. Porque ele começa a ser uma pessoa sábia. Aleluia. Aquele que teme, aquele que honra, aquele que respeita o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então é coisa gloriosa isso de Deus. E no entanto, irmão, o Senhor vela tanto pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vela para cumprir a sua palavra. Então, se Deus vela para cumprir a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, então é por isso que ele não aceita dúvida e sombra de variação. Deus não aceita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia fala no versículo 12: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Então Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Então verdadeiramente o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Se verdadeiramente Deus falou, sossega o seu coração. Deus falou com você? Foi Deus que falou? Então sossega, porque vai cumprir. Foi Deus que falou? Foi Deus que falou. Você tem certeza que foi Deus que falou? Foi. Então pode ficar sossegado. Deita e dorme. Porque o Senhor vai cumprir a sua palavra, porque Ele vela pela sua palavra. Aleluia. Mas é isso, esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas como é que você sabe que foi Deus que falou? Ai, não, eu sei. Não é o bastante. Não é o bastante eu ter a convicção, eu de mim mesmo tirar a convicção que foi Deus que falou comigo. Não é o bastante. Aleluia. Eu tenho que conhecer a voz de Deus. Se eu conhecer a voz de Deus, verdadeiramente, eu vou ter a certeza, louvado seja Deus, que é Deus falando comigo. Então, para mim conhecer a voz de Deus, eu tenho que ter intimidade com Deus. Porque se eu não tiver intimidade com Deus, como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou saber que é Deus que está falando comigo? Então, eu tenho que ter intimidade com Deus. Então, para mim ter intimidade com o Senhor, eu tenho que conhecer a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizendo claramente, aqui, ó, em Salmo 12, Salmo 12, 6, que diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, ó, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Você entendeu? 7 vezes a palavra do Senhor foi purificada. Para não haver dúvida, sombra de variação, incerteza, será, talvez. Não existe isso. Então, o Senhor, ele quer abençoar o seu povo de uma forma sem igual. Sabe? Mas a atenção dada ao Senhor, através da tua palavra, é que falta. Sabe? A nossa máxima atenção dada à palavra do Senhor. Quando a Bíblia fala lá em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés representa que quando nós conhecemos a palavra de Deus, aonde nós andarmos, pisarmos a planta dos nossos pés, ou a direção que nós tomarmos, não tem erro, não tem escuridão,
não tem tropeço, não tem incerteza, não tem talvez eu vou vencer ou não. Não tem isso. Porque é lâmpada. Está iluminando os seus passos. Aonde você for, você vai com a certeza que você vai, louvado seja Deus, chegar no lugar que foi colocado para você ir. Porque não vai ter tropeço. Aonde vive, aleluia, o laço do passarinheiro? Aonde vive a peste perniciosa? Não é nas trevas? Não é nas trevas? E o que as trevas representam? Falta de direção de Deus. Falta de iluminação dos nossos pensamentos. Falta de iluminar as nossas atitudes. Quantas pessoas que tomam atitude e falam, eu vou embora. Aleluia. Eu vou para tal lugar. E vai chegar lá, não dá certo, talvez acontece coisas piores. Por quê? Porque ele foi em trevas. Ele não foi com a luz de Deus. Ele foi em trevas. Ele foi sem direção. Ele foi com a direção dele, ou aconselhado por pessoas. Então, isso representa a treva. Por isso que a Bíblia diz, em Salmo 119, 115, que a palavra do Senhor é lâmpada para o meu pé. Então, quando fala lâmpada para o meu pé, ela está falando de toda a minha atitude, toda atitude que eu tomar, eu tenho que ter a assinatura de Deus, através da sua palavra. Louvado seja Deus. Eu tenho que ter o aval de Deus através da sua palavra. Senão não tem como. Eu vou acabar tropeçando. Quantas pessoas, irmão, que tomou atitude e se arrependeu amargamente. Aleluia. E por conta disso, que essa atitude que ele tomou, ele sofre até hoje, irmão. Quantas pessoas, irmão, que não pediu, eu estou falando de pessoas cristãs, que não pediu a direção de Deus, e se pediu, não esperou. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Ah, não, Deus está demorando. Misericórdia, faz um ano que eu estou orando para Deus me dar uma direção e Deus não me dá a direção. Irmão, Deus, Ele não é o nosso dono. Então quem tem que ser superior a quem? Aleluia. Quem tem que ser submisso a quem? Então se Deus, aleluia, se Deus se calar, eu vou respeitar. Eu sei que Ele está trabalhando. Eu sei que Ele está trabalhando. Eu sei que Deus, Ele não esqueceu de mim, irmão. Eu sei que Ele não esqueceu. Olha, quando a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 20, a parte B do versículo, ele diz assim, eis que estou convosco. Aleluia. Vamos ler? Mateus 28, 20. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler com você. Mateus 28, 20. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Aleluia. Que diz assim. 28, 20. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E ele fala amém. Ele sela isso. Todos os dias. Ele diz que está conosco. Então, quando nós falamos assim, Deus não me ouve mais. Deus me abandonou. Quantas pessoas falam, Deus me abandonou. O sangue de Jesus tem poder. Como Deus te abandonou? Como Deus nos abandonou? Aleluia. Ele fala lá assim, 2 Crônica 5, 20. Ouve-me, de todo Judá. 2 Crônica 15, capítulo 15, versículo 1, versículo 1 e 2. Aleluia. 2 Crônica, capítulo 15, 1 e 2. Ele fala lá, se nós estiver com ele, se nós estiver com ele, ele está conosco. Se nós deixar, ele nos deixará, verdadeiramente. Mas se eu deixar Deus, aleluia. Se eu deixar Deus, agora se eu continuar com o Senhor, como que eu vou continuar com Deus? Fazendo a sua vontade, é claro. Então, amado, é tremendo isso.
Então, quantas vezes nós falamos assim, não, Deus não está comigo, Deus me abandonou. Senhor, eu não tenho direção, eu estou sem direção. Aleluia. Por que eu estou sem direção? Porque eu não busquei a direção de Deus. Porque eu não busquei a sua palavra. Porque eu não busquei o seu conhecimento. Lâmpada para meus pés é tua palavra. Então não existe outra lâmpada. Não existe outra direção. Nós estamos falando, irmão, de quem é o dono de tudo. De tudo. É Deus. Ele é o dono do mundo. Ele é o todo-poderoso. Ele é tudo. Tudo que você olha, que foi criado, tem o dedo de Deus lá. Tudo. Até eu e você. Aleluia. Que Ele nos fez. Ele nos fez. Salmo 139, 16. Lê para você, bebê. Ele nos fez. Aleluia. Quando nós éramos formados ali, Ele já nos contemplava. Louvado seja Deus. Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. É tremendo isso, irmão. Então, eu vejo que verdadeiramente a importância que devemos dar para Deus é pouca. Nós temos que dar mais importância. Aleluia. Nós somos o povo mais abençoado do mundo. Não existe outro povo mais protegido do mundo. Um povo com promessas de Deus, que Deus prometeu, não foi um homem, mas quem prometeu foi o Todo-Poderoso. Ele prometeu estará conosco todos os dias, o próprio Cristo falou isso. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia. Além dele, as decisões que eu tomar nele, eu sei que eu vai cumprir, eu sei que vai dar certo, eu sei que eu não vou chegar na casa de alguém ou em algum lugar e bater na porta. De maneira alguma, a porta vai estar aberta, porque Deus está comigo, Deus mandou ir, Deus responsabiliza. Aleluia. Foi Deus que mandou. A sua palavra, Ele confirmou a sua palavra. Eu vou e Deus vai me dar a vitória. Você não volta de mão banando. Não tem como. Não tem como. Deus vela pela sua palavra. Não tem como. Você entendeu? Então é coisa profunda isso. Então nós temos um Deus todo-poderoso e às vezes nós ficamos tateando para ver se vamos encontrar, aleluia, o que nós procuramos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como aconteceu com Agar. Quando Abraão despediu ela para o deserto errante de Bérseba, Agar e Ismael, o poço estava na frente dela e ela não conseguia ver. Aleluia. Então, irmão, a vitória, a solução, a resposta está na nossa frente. Por isso que quando nós obedecemos o Senhor, a sua palavra, colocamos ela como testeira na nossa vida, como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho, nós vamos chegar lá e nós vamos encontrar o poço. Nós vamos encontrar o poço. Deus vai nos mostrar, Deus vai nos direcionar até, louvado seja Deus, a bênção, até a providência. Louvado seja Deus. Amado, para e pensa. Quantos milagres que aconteceu com nossos patriarcas? Quantos milagres aconteceu? Aleluia. E comigo e com você? Por que você já não se perguntou, meu Deus, por que aconteceu tantos milagres no passado e hoje não acontece? A resposta é que nós buscamos menos a Deus. A resposta é a atenção que nós demos a Deus. A resposta é a confiança que nós damos a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A dependência que nós damos para Deus está ser dependente dele, ser dependente da sua palavra, ser dependente da tua direção, confiar no Senhor. Aleluia. Confiar no Senhor. Quando Jesus, ele fala claramente, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
para crer. Tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Marcos capítulo 9, 23. Quando aquele homem chega até Jesus e ele leva o seu filho que se lançava no fogo, que ele era mudo, né? Tinha espírito de mudez. De mudez, era mudo. E o demônio lançava ele na água, lançava ele no fogo. E aí aquele senhor, ele chega com o filho dele até os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio. E ali ele vai até Jesus. E ali Jesus falou para ele assim: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Louvado seja Deus. Primeiro Jesus perguntou para ele se ele cria. Ele falou: Senhor, me ajuda a minha incredulidade. Ele quis dizer para Jesus o quê? Senhor Jesus, eu não sei se a minha fé alcança, mas me ajuda. E Jesus fala para ele: tudo é possível para aquele que crê. E o filho dele foi curado. Os demônios foram expelidos. Então, nós vivemos pela fé em Deus. Mas eu fico olhando para essa situação que está acontecendo hoje, que tem acontecido no passado, que vai acontecer no futuro. É claro que vai acontecer. Vai acontecer coisas, muitas coisas ainda no futuro. Agora, a nossa base é Deus. A nossa base é a palavra. A nossa base é a fé em Deus mesmo. A nossa base é a confiança no Senhor. Então, por que nós estamos temendo tanto? Se a nossa base é Deus. É a sua palavra. Ah, pastor, mas o senhor não... Ué, não tem outra explicação. Ou nós cremos, obedecemos, praticamos a nossa fé, exercitamos ela, voltamos para a palavra de Deus, ou vamos ficar sempre lamentando, lamuriando, reclamando, questionando. Agora, verdadeiramente, se nós nos lançarmos na presença do Senhor, aleluia, e passar a conhecer o Senhor pela sua palavra, porque Deus é o único caminho que Ele nos leva até Deus, é a sua palavra, não tem outro caminho. Se nós começarmos, louvado seja Deus, com toda a veemência, com toda a busca a fazer isso, colocar verdadeiramente a sua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, aonde nós caminharmos, a decisão que tomarmos, Deus tem que estar no controle, Ele tem que dar a resposta. Luz para o meu caminho, aonde eu não me enxergo, aonde eu não estou enxergando, aleluia, Deus está me revelando, não vai lá, não entra lá, não passa lá, Deus está me revelando, aleluia, eu não vou, o meu caminho, porque o caminho é longo, aleluia, o caminho é longo, então Deus está vendo, Ele sabe tudo. Aleluia. Ele sabe tudo. Quantas vezes, irmão, quantas pessoas você já teve, louvado seja Deus, aquela revelação que você, às vezes, nunca achou que era uma revelação, de você falar que vai num lugar, em tal lugar, aí, subitamente, o seu coração, dentro do seu interior, louvado seja Deus, você perdeu a vontade de ir. Louvado seja Deus. Você perdeu o interesse de ir. E você fala assim: não vou. Mas por que você não vai? Estava combinado já. Pra gente ir. Não vou, não quero, não vou não. Quantas pessoas que foi livrado da morte. Aleluia. Luz para o meu caminho. Louvado seja Deus. Ele não sabia o que ia acontecer lá, mas Deus já tinha iluminado o caminho dele. Aleluia. E Deus falou para ele: não vai. Não vai. Não, mas algo... Ele às vezes não sabe explicar. Deus não é algo. Ele é Senhor. Aleluia. Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E Deus cuida
de nós. Ele vela pela sua palavra. Então, amado, olha, é tempo de nós nos aproximarmos mais de Deus. O Senhor está para voltar. É tempo, louvado seja Deus, de crermos mais no Senhor. É tempo de transportar essas promessas para a nossa vida. Aleluia. O Salmo 91 não falou, 97, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido? Ou essa palavra não é para nós? É para quem então? Essa palavra é para os filhos, é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aqueles que moram, não é? Então nós temos que fazer o quê? É acreditar, transportar esta esperança para a nossa vida, essa certeza para a nossa vida. Não, Senhor, eu creio em nome do Senhor Jesus. Os milagres, irmão, acontecem para quem crê. Para quem crê que os milagres acontecem. Não importa, os milagres de Deus não é para se explicar, é para acreditar. Aleluia. Não, mas como que foi? Não sei. Como que foi? Foi o Todo-Poderoso que fez. Aleluia. Foi o Todo-Poderoso que fez. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar acreditando nas suas promessas. Vamos continuar acreditando no seu poder, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem muito mais para renovar, para revelar, para mostrar. O Senhor tem muito mais para nos dar, para nos abençoar, mas Ele precisa que a nossa fé também seja, louvado seja Deus, seja aumentada. Crê tu nisso? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se cremos, nós veremos a glória de Deus. Mas nós temos que acreditar. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, é tão bom podemos ficar na dependência de Deus. E para nós estarmos na dependência de Deus, nós temos que cegamente acreditar em Deus. Acreditar que Ele nos livra, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que Ele provê. Porque se eu estou vendo a minha vitória, então já não é pela fé. Aleluia. Mas se eu estou crendo em Deus para Ele me dar a minha vitória, aí eu estou no caminho seguro. Porque eu não preciso de ver, eu preciso de crer. Louvado seja Deus. E Deus, Ele está atrás dos verdadeiros adoradores. Aqueles que está chovendo, está fazendo sol, tem providência, não tem, mas eu te louvarei, Senhor. Eu glorificarei o teu nome, eu magnificarei a ti, independente do hoje, do amanhã, do que vai acontecer. Amado, a nossa adoração é eterna. Isso não pode acabar. A adoração, ela é eterna. Ela não vai cessar. A adoração não vai cessar. Louvado seja Deus. Então, nós temos que louvar, chorando, louvando. Você pode observar que os mais belos hinos de poesia de Davi, os mais belos salmos que Davi escreveu, foi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Foi quando ele estava na caverna. Foi quando ele estava sozinho. Foi quando ele estava em sofrimento. Foi quando ele estava passando frio, fome. Aleluia. Foi os mais belos hinos e poesias. Sabe por quê, irmão? Porque há sinceridade. Há sinceridade. Você vê que é tão tremendo isso, que quando nós estamos passando por uma peleja tão grande, e nós chegamos no altar de Deus, há sinceridade. O choro se torna realidade. Aleluia. As palavras são palavras, louvado seja Deus, de direcionamento a Deus por aquilo que estamos passando. São palavras verdadeiras. Aleluia. A nossa atenção é priorizada em Deus. Nós priorizamos a nossa atenção. Nós direcionamos a nossa oração. Nós priorizamos aquilo porque aquilo passa a ser de suma importância, irmão, para a nossa vida. E isso é glorioso. Isso nós temos que fazer, não é no dia de luta, não.
Não é esperar a luta, não é esperar a aprovação, não. Não é esperar a dor, não é esperar a tristeza chegar, não. Isso, essa sinceridade, essa profundidade de verdade tem que ser dia após dia. Aleluia. Tem que ser dia após dia. Tem que ser constantemente. Aleluia. Então, é isso que é você ter intimidade com o Senhor. Não, você tem intimidade, você não buscar intimidade, não é só no dia da tristeza, não é só no dia da luta, não é só no dia da dor. Louvado seja Deus, mas é constantemente, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele, cada dia que passa, o Senhor está nos aperfeiçoando na sua presença. Conheçamos, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos. Não é só, não, você conhece Deus? Eu conheço um pouquinho. Não para aí não. Continua, em nome do Senhor Jesus. Continua buscando. Seja dependente de Deus todos os dias, todos os momentos de nossa vida. Não faça nada sem a direção de Deus. Não faça, não faça. Mesmo que você pode, louvado seja Deus, mesmo que você pode fazer aquilo, mas peça a direção para Deus. Senhor, é da tua vontade. Senhor, me responde. Mesmo que você tenha condição financeira de viajar ou de comprar o que você quer comprar, mas peça a direção para o Senhor. Peça a direção para Ele. Senhor, ô Senhor, da tua vontade, mesmo que você tenha, já está na mão o dinheiro para você comprar aquilo que você quer comprar, mas fala, converse com Deus. Senhor, isso é coisa gloriosa, irmão. Isso é coisa gloriosa. Sabe por quê? Mostra, sabe o quê? O se importar, a importância que Deus é para nós. Senhor, eu quero a sua opinião. Senhor, eu quero a sua opinião. Senhor, eu posso fazer isso? Você tem condições de fazer e você vai pedir para o Senhor para ver se você pode fazer. Isso é coisa gloriosa. Senhor, eu posso fazer. O Senhor me permite eu fazer. Sabe por quê, irmão? Nós olhamos a alegria de hoje. Deus, Ele quer que nós sejamos aquilo que o Senhor nos dá. Ele quer que essa alegria seja permanente. Aleluia. Quantas pessoas que se alegram hoje, daqui um ano ele está triste por aquilo que estava se alegrando hoje, não é? Quantas pessoas que comprou algo, aleluia, hoje, e amanhã está triste por aquilo que estava feliz hoje, porque ele comprou e aquilo foi para a derrota, aquilo foi para a ruína dele. Louvado seja Deus. Então, por isso que nós temos que pedir a direção do Senhor, porque o Senhor, quando Ele fala, faz, então, Ele vai garantir a alegria, Ele vai garantir, louvado seja Deus, Ele vai garantir verdadeiramente, Ele vai guardar aquilo, Ele vai cuidar daquilo, louvado seja Deus, porque é um presente dEle, não é um presente nosso. Não, mas eu trabalhei, eu lutei tanto para isso. Quem te deu saúde? Quem te deu o trabalho? Quem te deu a providência? Aleluia. Então, tudo que nós temos aqui foi porque Deus nos abençoou. Ele nos abençoou. Então, a glória sempre será dele. Toda a honra e toda a glória sempre será do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Está dependente. Ser dependente de Deus, estar na dependência de Deus. Você entendeu, irmão? Ser dependente de Deus é você estar hoje com essa porção e não saber o que você vai comer amanhã, mas você sabe que você vai comer. Aleluia! Você sabe que vai acontecer, sabe por quê? Porque Deus nunca desamparou os teus. Nunca! Nunca Deus desamparou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Deus mandou os corvos trazer pão e carne para Elias, lá em 1 Reis 17. Aleluia. Até hoje ninguém sabe da onde veio e não interessa. Aleluia. Quem foi o animal? Não interessa qual foi o animal. Não interessa qual foi o padeiro. Não interessa qual foi o tipo de farinha. Não interessa. Interessa que o pão estava lá e a carne estava lá.
Não interessa. É isso que nós temos que entender. Aleluia. Não interessa quem vai me trazer. Não interessa quem que Deus vai usar. O importante é que vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, que Deus grandemente continue abençoando a tua vida, a nossa vida. Estamos carentes da misericórdia de Deus, da oração de vocês. Ore por nós também, ore com a gente, pela gente, ore pelo Ministério Igreja do Senhor Jesus dando vida, ore, louvado seja Deus, pelo nosso presidente, em nome de Jesus, para todas as eminências, aleluia. Vamos continuar orando, porque a vontade é de Deus. Estamos aí, louvado seja Deus, nesse impasse, né? Louvado seja Deus, vamos esperando aí o Senhor assinar, louvado seja Deus, para que tudo venha normal. E com certeza, quem sabe mais do que o ser humano é Deus. E quando Deus falar assim, abre, vai abrir. Louvado seja Deus. Então, tudo está na mão de Deus, porque Deus muda o coração do ser humano. Deus tem esse poder de mudar o coração da humanidade. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, apresentando a Deus as nossas vidas. Glorioso Deus e eterno Pai, nós apresentamos no teu altar, Senhor, cada vida, os irmãos, as irmãs, Senhor, nossa família, o nosso ente querido, meu Deus, meu Senhor, o presidente, as eminências, Senhor, apresentamos cada vida que está no leito de dor, apresentamos cada lar que está em fome, em dor, em pestilência, apresentamos cada vida que está em situação contrária, aquele irmão, aquela irmã que está entristecida, angustiada, que está, meu Deus, querendo sair da tua presença, ou já saiu. Visita nesse momento, estende as tuas mãos para manifestar da tua glória e do teu poder. Entra com o poder da cura, da solução, da resposta, da vitória. Aquele que está depressivo, estende as tuas mãos. Opera de uma forma especial, colocando por terra as adversidades, toda a hoste espiritual do mal, pelo sangue do Cordeiro. Pois nós cremos no teu poder, no teu milagre, na tua cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar pela água, em nome de Jesus Cristo, glorioso Deus, eterno Pai. Eu quero apresentar esse copo de água no teu altar. Jesus, o teu povo também, que colocou o seu copo de água, Senhor, para que o Senhor venha abençoar. Meu Deus, se está, meu Deus, com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de moléstia, meu Deus, coloque, meu Deus, uma gota do teu poder, em nome de Jesus, sobre esta água, Senhor. Meu Deus, para que quando a tua igreja, teu povo, meu Deus, quem for tomar esta água, meu Deus, que seja curado, que seja repreendido as enfermidades, as moléstias, pelo poder que há no teu Espírito Santo, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a doce comunhão do amado Espírito Santo esteja sobre cada vida, que possamos dizer amém e graças a Deus. Amado, um forte abraço no coração de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, aleluia, que Deus abençoe muito, 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 muito a vida de cada um de vocês. Digo que amo vocês, em nome de Jesus Cristo, e que sempre possamos estar juntos, aleluia, num só Espírito, através da pessoa do Espírito Santo, e com certeza vai chegar um dia, aleluia, que nós vamos para todo sempre estar unidos, estarmos juntos, estar louvando e bendizendo o Senhor para todo sempre. E digo que não vai ter mais choro, não vai ter mais angústia, não vai ter esse peso da carne, não vai ter mais tristeza de hipótese alguma, aleluia, porque vai ser alegria e gozo eterno, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço para todos vocês, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai do Senhor Jesus.